Hoje, o governo de São Paulo decretou situação de emergência em 46 municípios. Esse é o resultado de queimadas sucessivas. A estimativa do governo de São Paulo é que as queimadas tenham causado mais de R$ 1 bilhão em prejuízo. E é o que a gente sempre fala todos os anos, tá? Colocam fogo, mas quem são os responsáveis por colocar fogo? Ninguém acha, ninguém sabe. As queimadas em florestas tropicais brasileiras estão diretamente ligadas às formas de ocupação humana. Na região amazônica, por exemplo, a ocupação acontece a partir de movimentos migratórios, que visam o garimpo ou a abertura de fronteiras agrícolas. Ainda assim, as queimadas não estão restritas à Amazônia. Em quase todo o país, elas são utilizadas para limpar pastagens e restos de colheitas. No estado de São Paulo, por exemplo, são usadas para facilitar a colheita nas extensas áreas cobertas por canaviais. Quando elas são grandes, numerosas ou favorecidas por condições ambientais, podem perder o controle e se tornarem grandes incêndios. Embora nem sempre seja ilegal, por conta da seca, a prática da queimada está proibida em diversos estados em 2024. No entanto, na primeira quinzena de setembro, foram registrados 1.753 focos de incêndio no estado de São Paulo, número 8 vezes maior em comparação com o primeiro período do ano anterior. Destes focos, 80% foram provenientes de ações humanas. Nos últimos 7, 8 dias, a gente teve um aumento da média em torno de 15% do percentual de pacientes, né? As queixas respiratórias, assim, elas hoje são a nossa queixa predominante, associado sempre a uma questão de uma fadiga inespecífica. Muitas vezes o paciente ele nem está trazendo uma queixa respiratória propriamente, mas ele traz que ele está cansado. E assim, sem um foco infeccioso aparente, sem nada. E o que chama a atenção, na verdade, está sendo a ausculta. Paciente que não é tabagista, não tem história de asma, nada, você está auscultando, está sibilando. Não é isso comum. Além dos efeitos à saúde, da perda de biodiversidade e do aumento de emissão dos gases de efeito estufa, as partículas em suspensão provenientes das queimadas interferem no processo de formação de núcleos de condensação, alterando os mecanismos de formação de nuvens e alterando os ciclos da água nas regiões tropicais. Não é comum para vamos dizer, um dia de agosto ter um número de focos de calor maior em São Paulo do que na Amazônia como um todo. Quando a gente viu as imagens de satélite, a fumaça, né, e os focos de calor, e o horário que eles aconteceram, e aí nós percebemos que todas as queimadas, elas iniciaram mais ou menos no mesmo momento, né, no intervalo de 1 hora e meia. No mínimo, é intrigante, porque as descargas elétricas, elas são aleatórias, né? Então, não vai acontecer exatamente, mais ou menos no mesmo período, só nas áreas de cana. Então, começando nas áreas de cana. Então, realmente não tem indício de que esses incêndios tenham sido causados por questões naturais, enfim, iniciados, né, de forma natural. Basicamente, foram iniciados por alguém que acendeu o fósforo. A outra coisa que a gente percebeu é que os canaviais, eles foram um alvo importante disso. E canaviais que não usam mais fogo há muito tempo. No caso de São Paulo, a gente tem que olhar muito a região, né? Essa região de São Paulo foi mais afetada, ela é uma região muito consolidada, né? Ela tem áreas de cana, tem algumas áreas de pastagem, mas tem outras áreas também de produção agrícola, que o fogo ele pode ser prejudicial, né? Então, nesse caso específico, eu acho que ele foi
iniciado como uma ação, foi iniciado por alguém, mas não sei te afirmar se foi com a intenção, por exemplo, de limpar a pastagem, até porque ele começou em áreas de cana, né, dos canaviais. No estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, né, está surgindo muitas denúncias, né, de pessoas que de fato atearam fogo. O quanto isso é intencional ainda está por vir, né, porque sim, pode ser o crime organizado, né, e pode ser também milícias da área rural organizadas, o que tem ocorrido no norte e no centro-oeste, e certamente, né, houve uma espécie de dia do fogo não divulgada. Quando a gente vai para um sistema macro, para olhar o país inteiro, a gente entende e observa, os mapas trazem isso, que a linha de fogo em nível Brasil, ela está nas linhas de fronteira, né, com as terras indígenas, com as reservas, com as reservas legais, com os parques ambientais, né? E por que isso? A gente já tem dados que quais são as estratégias comuns de avanço da agropecuária e da monocultura. Você derruba a mata. Derrubar a mata é caro, é lento e é passível de fiscalização, ser pego em flagrante, porque demora. Atear fogo é rápido, é fácil, é difícil você conseguir fiscalizar isso, porque o fogo, principalmente em momentos de seca, né, de estiagem, ele se alastra muito rápido e o controle dele também é muito difícil. Então a gente observa, né, essa correlação entre custo e liberação de área para pastagem e produtividade de monocultivo. Ainda que tenhamos fogos históricos, né, na Amazônia, no Cerrado, não há como negar que o fogo tem sido utilizado por um avanço na área agrícola dessas regiões, principalmente do Centro-Oeste e do Norte. E isso tem se agravado com a mudança climática, que ganha esse vulto global e proporciona fogos de maior vulto, né, o que torna, muitas vezes, a situação incontrolável. Existem, sim, os pequenos proprietários que utilizam o fogo historicamente, mas não tenha dúvida que isso é numa escala muito menor, né? O IBAMA, recentemente, ele tem feito que a sobreposição das áreas de proprietários de grande e médio porte que foram autuados são aquelas áreas que ficam, que estão tendo maiores quantidades de fogo, né? Então, isso está ocorrendo. Historicamente tem uma temporada, um período onde as pessoas queimam mais. Esse período ele culmina em setembro, né? Ele tem muito em agosto e setembro, mas um pico maior em setembro. E ele representa o momento de uso do fogo pela agropecuária em geral, e aí não é só coisa de grande pecuarista, de médio, né? Pequeno, médio, grande, todo mundo usa fogo. Na realidade, os grandes agricultores, né, mecanizados, eles que usam menos o fogo, inclusive, já é uma paisagem consolidada, né, uma paisagem capitalizada, é uma paisagem que tem menos, vamos dizer, eles têm mais investimento e eles têm mais a perder se esse fogo sair de controle, né? Então, mas isso são regiões muito específicas onde isso acontece, esse tipo de região que é mais capitalizada, mais, né? Mas a grande maioria dos produtores brasileiros, de qualquer tamanho,
usam o fogo, principalmente para manejo de pastagem. O grande problema disso é que, em um momento como esse, em que a gente está vivendo uma seca muito extrema, consecutiva, ou seja, ano passado teve uma, esse ano tem outra, realmente é muito perigoso usar um fogo para limpar a pastagem agora. Então, tem que parar de usar nesse momento.